Olá, sejam muito bem-vindas ao Ateliê. Sou a Vivian Porto, artesã, artista têxtil, criativa, crocheteira. Não importa o nome que a gente dê, o que importa é que eu amo fazer crochê, eu amo fazer mandalas em crochê. O crochê, ele me salva em várias fases da minha vida. Há 6 anos atrás, quando eu comecei a fazer, quando eu aprendi, especialmente com as mandalas. Eu acredito profundamente que o poder das mandalas com o crochê, a sabedoria feminina, a ancestralidade, tudo isso envolvida abre portais muito grandes, né, dentro da gente, para o autoconhecimento, enfim, para uma conexão maior interna. Eu venho aqui contar um pouco para vocês a história dessa mandala, que provavelmente, se você já acompanha no Instagram, você já viu fotos dessa mandala. Eu dei o nome de mandala Iris. Eu vou contar um pouco sobre essa mandala. Adoro uma história, eu acho que você também gosta, a gente adora uma história. Eu vou começar um pouco contando a história dessa mandala, como que eu fiz essa mandala. Bom, para quem não sabe, eu moro em Dubai há 8 anos com a minha família. E agora, em março de 2026, a região passou por uma guerra, né? Ainda estamos passando por uma guerra aqui. E os Emirados foram atacados. Então, nesse período mais tenso, mais estressante, de muitas dúvidas e incertezas, porque coloca ali em risco a sua família. Eu sou mãe, tenho 2 filhos. Agora já está mais estabilizado, mas foram semanas bem estressantes, desafiadoras. Eu já vi algumas semanas que eu não fazia crochê. E durante esse período, com as crianças em casa, a gente fazendo a escola de casa, a escola online, todo aquele emocional que a gente carrega dentro da gente, aquela fortaleza que a gente precisa ser forte para os nossos filhos, a gente precisa estar ali para eles. Mas nós somos seres humanos, nós também temos medos, temos várias preocupações, e por mais que eu me mantive firme ali, confiando em Deus, que tudo se ajeita, tudo ia ficar bem. Claro que são muitas emoções que a gente carrega. E eu cheguei no ponto que eu precisava, era necessidade mesmo, em colocar toda essa energia para fora. Eu estava assim, com muita energia acumulada dentro de mim. Eu preciso tirar essa energia e criar alguma coisa, usar as minhas mãos. Basicamente, colocar aqui nas minhas mãos para fazer alguma coisa. Essa mandala eu fiz basicamente em 2 dias. É autoria própria, eu não segui nenhum gráfico. Eu sentei e deixei fluir. E nasceu essa mandala. Quanto ao fio, geralmente eu não uso um fio tão grosso quanto esse. Talvez esse tenha sido o fio mais grosso que eu já tenho usado para mandala. Dentre os fios que eu tenho, me chamou a atenção esse fio aqui, que na verdade é um novelo só, que já veio nessas cores. Um novelo de 40 gramas. É até interessante também, porque esse novelo foi um presente do meu irmão, quando eu estava viajando na Coreia. Ele trouxe esse fio da Coreia, que é da Daiso. A Daiso tem no mundo todo. E é até engraçado, porque ele trouxe e falou, nossa, eu achei aqui uma loja cheia de linho. Eu falei, nossa, traga, né? E quando eu vi era da Daiso, que eu acho que inclusive tem no Brasil. Mas enfim, um fio lindo com as cores lindas, e foi esse que me chamou mais atenção. E o interessante e curioso é que no mesmo dia que eu comecei, não que eu finalizei, que eu comecei a mandala, no final do dia, no finzinho assim da tarde, eu fui surpreendida com um arco-íris lindo. Da janela do meu quarto dava para ver esse arco-íris lindo. E aquele arco-íris representou tanto para mim. Era assim, gente, é simplesmente um arco-íris, mas para mim foi um sinal de esperança, foi um sinal que sabe, que, assim, que tudo ia dar certo, para eu ficar calma. É quase que um sinal assim de Deus me mandando, calma, que tá tudo certo, tá tudo sob controle. Porque naquele momento parecia que tudo estava completamente fora de controle, né? Mas aí vem esses sinais mostrando, não, tá tudo no controle de Deus. E as cores me lembraram muito, né, as cores do arco-íris com essas cores. E aí daí nasceu o nome Mandala Iris, né? Foi exatamente por isso que eu escolhi o nome da mandala. E eu decidi também que a partir de agora todas as mandalas, todos os padrões que eu crio, eu vou dar um nome feminino, um nome que de alguma forma traga esse significado, mas que seja um nome de mulher, porque eu acho que é importante, especialmente no crochê. Não sei, me deu vontade de homenagear mulheres, trazer essa ancestralidade feminina para o trabalho que eu faço. Então, agora, a partir de agora, vocês vão notar que os nomes das mandalas são nomes femininos e sempre tem ali por trás algum tipo de significado, né, obviamente. Então é isso, chega de história.
Vamos lá, para esse fio, como ele era um pouco mais grosso, eu usei agulha 4 milímetros, inclusive era o que está sendo recomendado na embalagem, então foi o que eu usei. Acabou que eu usei o novelo inteiro, como eu falei, 40 gramas, e deu para acabar a mandala todinha, né? Então ela é esticada no aro, tem 30 centímetros, ela tem 14 voltas. Ter levado umas 3, 4 horas para fazer essa mandala. Eu usei os pontos, como vocês podem ver aqui, esse ponto aqui em relevo, eu usei pontos altos trabalhando pela frente, porque dá essa textura, né? Dá essa textura aqui, como se fosse uma pétalazinha, né? Pontos altos pela frente, alguns pontos altos fechados juntos também. Então, por conta disso, eu considero essa mandala, ela assim, o nível de dificuldade, eu diria que é um nível intermediário. Ela não é difícil, tá? Obviamente tem aqui os pontos básicos, como pontos baixos, pontos altos. Então, o ponto alto pela frente, se você não tem ainda o hábito, pode ser um pouco mais desafiador, mas ele não é difícil. Bom, então é isso. Essa é a mandala íris, tá aqui apresentada para vocês. Ainda pretendo fazer essa mandala, esse mesmo padrão, com outros fios. E eu tenho certeza que vocês estão se perguntando, e aí, não vai ter tutorial? Vocês não vão, não vai ensinar? Tá falando, 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 e quando que você vai ensinar pra gente? Bom, é o seguinte, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link que vai te dar o acesso ao material de PDF. A explicação escrita está super didática, super fácil de entender. Tem as fotos de cada volta do lado da explicação. Claro, eu estou aqui, me coloco à disposição. Caso você faça essa mandala, tiver dúvida, é só me mandar aqui uma mensagem, um e-mail, por aqui, pelo Instagram, né? Fique à vontade, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Foi um prazer ter você aqui no ateliê comigo. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.